Muito boa tarde, estamos chegando com mais um programa Universo Mais nessa segunda-feira linda. E eu adoro a segunda-feira, sabe por quê? Porque eu sei que tem uma semana inteirinha de programa Universo Mais. É isso mesmo, e o programa de hoje está super especial. No Brasil inteiro, no sábado foi comemorado o Dia Nacional do Futebol. E hoje nós vamos ficar por dentro sobre essa data. Por isso, convidamos profissionais e também aprendizes para contar para a gente tudo sobre o universo desse esporte que conquistou o mundo e, claro, o Brasil. Estão todos prontos? Está no ar o programa Universo Mais. Roda a vinheta. Universo Mais. Apoio Cultural. Dait Pharma, bem-estar para o diabético. Móveis Rans, a maior e melhor opção em móveis da região. Helena Cass Concept Store. E você sabia que o futebol chegou ao Brasil em 1849 através de Charles Miller? Ele estudou muito tempo na Inglaterra e foi lá que ele aprendeu a dominar todas as técnicas do futebol. Ao retornar para o país, trouxe uma bola, uma agulha e uma bomba de encher e também um uniforme. E foi a partir daí que a divulgação do esporte foi crescendo e acabou se tornando a paixão do povo brasileiro. E apesar dos apesares, o Brasil ainda é o maior campeão mundial de futebol. E para começar o nosso bate-papo sobre esse assunto delicioso, quem está ao meu lado é o técnico da Ferroviária, Antônio Piccoli. Tudo bom, Antônio? Tudo bom, Seja bem-vindo ao Universo. Obrigado, prazer é todo meu, e ainda mais falando de futebol, né, que é o meu universo. Exatamente, e apesar de ser um assunto que está mais presente no cotidiano dos homens, as mulheres também gostam de futebol, viu? Não, é verdade, e cada vez mais, né, e não só gostam, como entendem. A mulher começou a se aperfeiçoar também nisso, sim, até para poder fazer parte da discussão, né? Trocar uma ideia, não ficar aquilo que se falava antigamente de que hoje eu vou deixar minha esposa ou minha namorada em casa e vou pro jogo, já não acontece mais. A mulherada a gente também, acompanha. Junto. Acompanha. É verdade. Mas é bem legal. E Antônio, para começar aqui o nosso bate-papo, você é técnico da Ferroviária, eu quero entender um pouco mais e conhecer um pouco mais a história da Ferroviária. Como ela foi criada, quem foram os fundadores? Olha só, a Ferroviária, na verdade, ela faz jus ao nome, né? Araraquara, há muito tempo, ela foi dominada, controlada por ferrovias. Outro dia eu estive no museu e tive, assim, um pouco de noção do que significa, né? O que eu estou fazendo hoje, para quem que eu estou fazendo e por que é que eu estou fazendo. Durante muito tempo se vinculou a Ferroviária somente à parte de ferrovias e, enfim, as pessoas que trabalhavam diretamente ou indiretamente com o pessoal todo das ferrovias. Hoje eu vejo que o universo ele amplificou. Eu encontrei um menino outro dia lá no museu, estávamos conversando e pedi para ele me contar um pouquinho da história dele com o futebol. É um menino que ele participa, em frente à arena tem um campo de futebol. E eles estavam batendo bola lá. E eu, sinceramente, não imaginei que ele fosse me reconhecer, mas ele, frequentemente, ele tá nos estádios. Aí eu questionei ele, me conta um pouquinho do que por que você gosta de jogar futebol? Aí, por que você gosta da Ferroviária? Aí ele começou falando do mascote. Aí o mascote, aconteceu isso. Eu falei, tá, mas aonde por que você aprendeu a gostar de futebol? Diz ele assim, a bola é o meu principal brinquedo.
Ele falou assim, desde de pequeno, e ele era desse tamanho aqui, assim, desde pequeno, eu sempre brinquei com bola. Meu pai me ensinou que, antigamente, as pessoas, quando tinham um pouco de, um momento de descansar, de lazer, de lazer no trabalho, eles procuravam jogar bola aqui. E faltava alguma coisa que ligasse mais ainda as pessoas. E aí sim, os responsáveis, os donos das ferrovias, resolveram criar um clube dentro para que os funcionários pudessem participar um pouquinho mais. Um menino me contando essa história. Olha só, porque até então, já era um apaixonado. Claro, claro que vem dos pais, né? Mas ele também se interessou por todo esse universo. E é um pouco diferente, porque normalmente você convive com o ambiente do momento e a história ela fica um pouquinho para trás. Então o que me encantou nele foi justamente ele externar o gosto dele e também falar um pouquinho de como que as coisas aconteceram aqui em relação à ferroviária. Aos poucos, eu vou procurando entender um pouquinho melhor a história da ferroviária, porque de nada adianta eu chegar aqui em Araraquara, tentar fazer alguma coisa sem que eu pudesse conhecer um pouquinho mais daquilo que é a essência. Hoje a ferroviária, em termos de futebol, é um clube buscando uma identidade que perdeu. Ela se perdeu. A ferroviária, ela já jogou na primeira divisão, né? Já. E já conquistou alguns títulos, não na primeira divisão. Está com um pouco de saudade da Série A1, quer voltar, quer retornar. A gente está buscando um trabalho agora justamente para que esse retorno aconteça. E vai de encontro a isso que você estava falando. Importante que nós tenhamos o maior conhecimento possível, né, daquilo que nós estamos convivendo. Essa semana também, no mesmo dia que eu estive no museu, eu conversei com o pessoal que é responsável lá e a gente estava associando um pouquinho do que foi o passado, do que é o passado recente, o que é o presente e o que é que nós realmente precisamos devolver à ferroviária para voltar aos grandes momentos. Então, quando você vai falar de futebol, às vezes você lembra da bola, do campo. Não, mas tem uma magia, uma coisa muito linda por trás, muito rica. Né, por trás de tudo isso. É tudo uma história, uma paixão. Eu aqui te no precisar, Brasil... assim, ano certinho, data, quando que iniciou, é igual o pessoal do museu fala. Nós temos as datas que foram marcadas na história, mas pode ter certeza que isso iniciou muito antes, porque o gosto, né, dos funcionários, ainda na época, com a bola, antecedeu tudo isso. E hoje, que trabalho que vem sendo desenvolvido com o time atual? Fala um pouco mais para a gente da ferroviária, quais são as expectativas? Como eu coloquei para você que nós estamos em busca de uma identidade, de reencontrar aquilo que foi uma marca muito forte da ferroviária, esse segundo semestre, pós-campeonato paulista, a ideia é que nós possamos fazer a Copa Paulista com atletas jovens identificados com a casa. E que nós possamos, aí sim, no grupo que vai fazer parte para o ano que vem na busca desse retorno à primeira divisão, nós possamos ter o maior número de atletas identificados com a casa, identificados com a ferroviária, conhecendo um pouquinho mais do que é a ferroviária e dando valor às cores que veste. Então nós estamos agora, nesse momento, participando da Copa Paulista, estreamos no sábado, no dia do futebol. Dia Nacional do Futebol, né? E fomos felizes, vencemos o nosso primeiro jogo em casa e com muitos jovens. Isso é o que me deixou, assim, que me deixa muito satisfeito. Aquilo que foi traçado, nem sempre é possível seguir no futebol, mas nós, por hora, estamos conseguindo, sim. Ah, excelente. Agora, fala um pouco de você. Você já foi jogador de futebol e como é que surgiu essa paixão em você sobre o futebol? Você sabe que eu contei a história do menino, né? Agora é a sua história. Mas a gente nós acabamos nos encontrando nessas histórias. Os maiores brinquedos, ou o que eu mais brinquei quando criança, foi com bola. E aí desperta esse sonho, desperta essa magia que não tem como explicar. Eu saí de um lugarzinho muito pequeno chamado Iraceminha, do extremo oeste catarinense, quase fronteira, e fui fazer teste, o famoso peneirão, atrás do meu sonho, com 13 anos. Os seus pais incentivavam? A minha mãe é uma pedagoga, né, professora, enfim, aposentada hoje. Hoje eu tenho filhos, então eu entendo bem o quanto ela foi cautelosa e grandiosa, porque você ficar longe de um filho não é fácil, ainda mais com 13 anos. E o restante é aquilo que a gente acaba acompanhando por aí. Eu tive a felicidade de passar nos testes, fui ficando, amadureci, virei profissional, passei por todas as dificuldades, as pessoas, os meninos, os jovens, eles enxergam apenas o lado
bonito da coisa, mas tem muita coisa difícil, tem um preço muito alto. Eu não vi meus pais envelhecer, a gente passa muito tempo longe, é uma das coisas que me incomoda um pouco, sabe? A maioria das vezes acaba jogando em clubes distantes, né? Não, e no meu caso mais ainda, né? Não tinha como... Mas eu sou um abençoado, o futebol me proporcionou coisas e ainda me proporciona coisas fantásticas, e aí na somatória final a gente vai ver que valeu a pena. Que é legal. E hoje, fazendo algo que eu não tinha imaginado, que eu não tinha planejado fazer, e que eu descobri há 10 anos atrás, que eu não era aquele super-homem que eu imaginava quando atleta, que eu ia poder jogar até 50 anos ou que eu não sentiria dores. E no momento que eu tive uma lesão séria, eu centrei um pouquinho mais, ouvi outras pessoas e através de alguns conselhos de técnicos, amigos, eu comecei a observar um pouquinho melhor o outro lado e... A saúde em primeiro lugar, né? É verdade. E hoje faço algo que às vezes coloca a minha saúde em risco, porque não é fácil, mas algo que me dá uma satisfação enorme. Porque eu trabalho com jovens, faço o que gosto, né? Com sonhos. Talvez a parte mais delicada, né? É você oportunizar alguém, parece que você está tirando o sonho de outro alguém. E na verdade não é isso. Tudo tem o seu tempo, né? Exatamente. Mas eu fiz boa parte da minha história no futebol na região sul, e a vinda para São Paulo, ela está me abrindo um horizonte bem interessante, e já estou me adaptando bem à maneira... A gente brinca que o futebol tem linguagem única, né? Mas aquilo que nós citamos agora há pouco, chegar num clube como a Ferroviária, você precisa conhecer um pouquinho da história, até para você não violentar demais. Sim. Mas eu estou bem adaptado. E a Ferroviária é uma paixão, né, dos araraquarenses. O povo gosta, o torcedor gosta. E eu lembro que quando eu cheguei para trabalhar aqui, o pessoal da imprensa e alguns torcedores que me encontraram, já avisavam, prepara porque o torcedor aqui é muito chato. Eu falei, não é aqui. O torcedor ele é movido à paixão, ele é chato em qualquer lugar. Claro. Eu vivi muito isso no Sul também, até pela identificação que eu tive. Trabalhei em 2 clubes da mesma cidade, fui campeão, multicampeão em um clube, depois fui ser técnico em outro clube. Então isso mexe muito. Mas aqui, Araraquara, realmente, talvez pelo tempo que não disputa uma primeira divisão, pela magia que é, pelas raízes da Ferroviária, que é oriunda do povo, né? Então talvez isso seja um pouco maior. Mas é bom, é legal. Eu acho que para o profissional essa cobrança ela te impulsiona para o crescimento. Sim. E as nossas expectativas estão nas suas mãos, hein, Piccoli? Essa responsabilidade na verdade é o que me faz bem. É o que eu te gosto. Move, né? Eu gosto dessa parte. Evidentemente que às vezes desgasta bastante, mas também está no preço. E eu tenho a consciência plena do porquê de estar aqui. Eu não acredito em acasos. Eu tive opções, várias opções, e eu não entendo assim o porquê de estar aqui, mas eu tenho noção exata de quanto a minha responsabilidade ela é grande aqui, e eu estou consciente. Que a sua resposta venha com um título. Profissionalmente fantástico, e para a cidade mais ainda, para a Ferroviária, né? Que venha com uma grande conquista, e o objetivo principal, né? Nós queremos retornar para a primeira divisão e vamos trabalhar muito para isso. Sim, receber grandes jogos na nossa arena, que é lindíssima, né? Maravilhosa. Verdade. Então, espero ver o meu tricolor jogando, que eu ainda não pude. Quem sabe, E aí, jogando... O primeiro passo justamente é a Ferroviária retornar, né? Sim, aí é lógico, o coração fica dividido, né? Para quem que você vai torcer. Mas eu acho que torcer pela Ferroviária, que é o time da nossa cidade, Mas, na verdade, todos têm um clube que torce, né? Sim, e aqui na cidade tem muitas pessoas que torcem em primeiro lugar para a Ferroviária, e depois tem um segundo clube, Corinthians, Palmeiras, São Paulo. Normal, natural. E isso talvez até vá de encontro disso que você falou no começo. A cobrança maior vem por isso, porque realmente existe uma paixão. O torcedor gosta da Ferroviária. Então, automaticamente, ele vai cobrar. Mas essa cobrança é a parte boa da história, porque nós transformamos isso em energia boa para o trabalho, né?
Mas a gente fica aí na expectativa, vamos acompanhar a nossa Ferrinha. Tem algum... Grená é mais um dos apelidos, né? Eu na verdade, eu acabei vindo de um Grená para outro Grená. Então, eu me adaptei muito bem às cores da Ferroviária. Mas é Ferrinha, Grená, a locomotiva. Isso. É a história dela, né? E vamos continuar com essa história aí, que seja de muito sucesso. E eu estou confiante, eu sinto que vai ser sim. Não, eu também. Como falei para você, não acredito em acaso. Acho que o momento é da Ferroviária e eu, particularmente, quero fazer muito parte desse momento. Acredito muito que esse ano que o próximo ano seja um grande ano para a Ferroviária e eu possa exatamente ter o sentimento que eu tive quando cheguei aqui. Eu estava chegando num lugar onde eu teria com certeza um crescimento enorme como profissional. E terá, porque você está confiante, se você está confiante, quando a gente acredita, a gente busca e a gente consegue. Não, é verdade, creio nisso também. Então tá, joia, muito obrigada pela sua presença, está bastante acostumado a vir no Papo de Bola e hoje estamos tendo um Papo de Bola aqui no Universo Mais, foi um prazer recebê-lo. Não, o prazer foi todo meu e, eu repito, falar de futebol é sempre muito legal porque é o meu universo. Né? Ótimo. Piccoli, muito obrigada, viu? Até uma próxima. Até mais, claro. Nós vamos para um breve intervalo e voltamos rapidinho com mais futebol. Fica aí. Aprenda a dirigir com instrutores capacitados e qualificados. Aonde isso? Aqui na Autoescola Morada do Sol, no setor 1 do Selmi Day. É isso mesmo, com frota totalmente renovada, carros com direção hidráulica e ar-condicionado para o seu total conforto. E a Autoescola Morada do Sol ainda parcela em 10 vezes no cartão. E se você não tiver cartão, eles fazem o parcelamento em nota promissória. Não tem desculpa! Agora, para você que já é habilitado e não tem prática, venha para a Autoescola Morada do Sol e perca o medo de dirigir. A Autoescola Morada do Sol fica na rua Maurício Galli, 4207, no setor 1 do Selmi Day, no telefone 3324-5206. Você vai torcer, vai vibrar, se informar e viver todos os momentos do esporte. Papo de Bola com os campeões da bola. De segunda a sexta, às 11h45 da manhã. Aqui, na TV Ara. Para tudo que você está fazendo agora e preste muita atenção. Se você precisa trocar móveis da sala, da cozinha ou do quarto, a hora é agora. Concorrente nenhum da região está vendendo móveis tão barato quanto Para Tudo no Galpão. Tá tudo a preço de custo e em 10 vezes sem juros. É isso mesmo que você ouviu, tudo em 10 vezes sem juros. Nunca, jamais, ninguém vendeu tão barato. Para Tudo Galpão Estofados. Preço menor, ninguém faz. Que tal repaginar a sua casa? Com móveis e decorações de luxo, com qualidade e o melhor, com ótimos preços? Onde você encontra tudo isso? Aqui, é claro, na Móveis Hans. São 52 anos de muita tradição e sempre oferecendo o que há de melhor para você. Aqui você mobília e decora a sua casa com as últimas tendências. E se você precisa de uma ajuda, as consultoras da Móveis Hans vão até a sua casa para te dar aquele toque, algumas dicas. E atenção, todo fim de mês tem promoção para você. A loja toda com super descontos.
São 3 lojas: Porto Ferreira, São Carlos e Araraquara. Móveis Hans, sinta-se em casa. Notícias, entrevistas, opinião e informação. Jornal TV Ara. O jornalismo em primeiro lugar. De segunda a sexta, às 19h. Aqui, na TV Ara. Voltamos, falei para você que era rapidinho e antes de conversar com a próxima entrevistada, que é lindíssima, já vocês vão ver quem está aqui nos nossos estúdios, eu quero falar da loja Helena Cass Concept Store, que inclusive essa quinta-feira tem um super desfile aqui no nosso universo. Dá só uma olhadinha no meu look de hoje. Elas arrasam, é um vestidinho super confortável, olha, que lindo. Bom, eu adorei. Se você quiser conferir um pouco mais da coleção da loja Helena Cass, passe por lá. Fica na Avenida Bento de Abreu. Olha só que graça. Número 444. O telefone é o 3335-6215. Então passe por lá e se encante. E agora eu quero falar de festa. E festa é sempre com a Villa Copos. Afinal, as comemorações continuam. Julho está acabando, então corra para a Villa Copos e garanta já a sua festa. Lá você encontra deliciosos doces julinos. Tem pé de moleque, inclusive pé de moleque light. Passe por lá que você vai adorar, é maravilhoso. Tem paçoca, doce de abóbora, pipoca, amendoim, além dos preços que estão excelentes no vinho e na pinga, para fazer aquele quentão, aquele vinho quente que não podem faltar, é claro. E na Villa Copos você encontra o mais puro chocolate em pó para fazer aquele delicioso achocolatado cremoso com esse friozinho, hein? Que delícia! E é claro que a decoração também faz parte desse momento. Lá tem bandeirinhas, balões, toalhas xadrez e muito mais. O funcionamento durante a semana é das 8 às 19 horas e aos sábados das 8 às 18 horas. A localização é excelente, tem estacionamento e a Villa Copos há 25 anos fazendo a festa. E o futebol no mundo das mulheres? Será que é tão diferente do futebol no mundo masculino? Quais os segredos? E quem vai nos revelar todos esses mistérios é a Marina, que é zagueira da Ferroviária. Marina, um prazer recebê-la. A Marina, ela é formada em Educação Física, está fazendo mestrado em Educação, já jogou 6 anos fora do país e está aí também com a nossa Ferroviária, que o time feminino também é fantástico. Conta um pouco da sua história dentro da Ferroviária, Marina. Boa tarde. Boa tarde, pessoal de casa. É sempre um prazer fazer parte da casa, uma vez que eu já trabalho no programa com o Zé, com os meninos, sim. Né? E falar sobre o futebol feminino é muito importante. Para mim é uma honra, porque eu faço disso 20 anos da minha profissão. Então, se você de casa acha que nós não temos profissão que jogamos futebol, eu faço isso há 20 anos. Olha, que fantástico. E há quantos anos você está na Ferroviária, Marina? Então, na Ferroviária eu vim aqui, estou desde julho do ano passado, faz um ano mais ou menos, que eu participo de todas as grandes conquistas da Ferroviária. Fomos campeãs paulistas em 2013, conseguimos a vaga para a Copa do Brasil 2014. Na Copa do Brasil, nós também fomos surpreendidas, porque conseguimos aí a primeira colocação da Copa do Brasil. Olha, que bacana. Um dos grandes campeonatos do futebol feminino nacional, um dos grandes e únicos campeonatos do futebol feminino a nível nacional. Então, o Araraquarense está muito bem representado aí com o time da Ferroviária feminino. Estamos mesmo. E vocês também têm um investimento no time de base, né? Isso. Nós trabalhamos com as categorias adulta, sub-20, sub-17, sub-15 e sub-13. Até gostaria de deixar um recado, se você em casa tem interesse em praticar uma modalidade, quer participar do futebol feminino, nós estamos de portas abertas. A Fundesportes, juntamente com a Ferroviária, faz um trabalho de base. Isso é muito importante, é quase único esse trabalho no Brasil. Porque em muitos clubes no Brasil,
não se existe essa categoria de base feminina, justamente por todo o contexto histórico do futebol feminino. É agora que o futebol feminino consegue construir uma evolução, um processo de crescimento, e dentro desse crescimento do Araraquara, da Ferroviária Fundesportes, existem as categorias de base. Então é muito importante que esse trabalho seja feito para nós buscarmos talentos dentro de Araraquara que possivelmente poderá representar a equipe um pouco mais tarde, né, para o futuro, exatamente. Fantástico. Inclusive tem algumas jogadoras da Ferroviária que estão se destacando fora também, né? Isso. Nós temos jogadoras hoje, seleção sub-13, sub-15, que já estão na seleção brasileira. Feito um trabalho pelo professor Silmar, que trabalha com essas categorias. Tem o professor Anderson, que trabalha a categoria sub-17 e sub-20, e alienado essas jogadoras existe a categoria adulta. Então existe um processo pedagógico onde atleta que se destaca nas suas categorias automaticamente sobe para a próxima e automaticamente sobe para a adulta. Isso é importante, esse trabalho pedagógico, porque busca justamente o incentivo da modalidade na cidade. Né? O que nós vemos por aí é grandes equipes trazendo jogadoras já feitas, com grande nome, com renome nacional, e na verdade esse trabalho pedagógico e de base são deixados de lado. E isso o Araraquara não faz, né? A Ferroviária hoje trabalha justamente com essas categorias para dar um processo de evolução para essas jogadoras que querem crescer dentro do futebol feminino. E para o segundo semestre, o que os torcedores podem esperar aí do time feminino, da Ferroviária? Quais são os próximos passos? Tivemos aí um primeiro semestre de muito sucesso, porque nós somos campeãs da Copa do Brasil. Essa vaga esse campeonato dá a vaga para Libertadores da América ano que vem. Olha! Para nós isso é muito importante, para a cidade de Araraquara isso é muito importante. Fomos campeãs dos Jogos Regionais também. Esse segundo semestre, continuação do Paulista. Né, tivemos a primeira classificação do Campeonato Paulista, aí as oitavas de final vai se acontecer agora dia 2, lá em Taubaté, o primeiro jogo fora, e em seguida já o retorno aqui dia 9 contra também o Taubaté. Então o segmento do Campeonato Paulista, e devido a ser campeão da Copa do Brasil, nós conseguimos a vaga para o Brasileiro. O Brasileiro é a segunda edição que está acontecendo no Brasil esse ano. 2013 foi um sucesso, quem construiu foi o Ministério do Esporte. Agora, justamente esse próximo ano, nós conseguimos a vaga por ter sido campeãs. E aí tem todo o processo do segmento do segundo semestre. E aí vem jogos abertos também. Que e junto com tudo isso, ainda nós temos jogadoras que estão na seleção brasileira e que representam o Brasil agora no Sul-Americano, que vai acontecer no Chile. Olha, que fantástico. Eu estive dando uma estudada na internet e eu vi que a prática do futebol para as mulheres, é claro que além de todos os benefícios do corpo, né, diminui a TPM, o estresse, aumenta a concentração. Olha só que beleza. Eu acho que atividade física em geral, sim, né? Sim. Quando nós falamos do contexto universo do futebol feminino, nós falamos aí sobre toda uma cultura que existe dentro da modalidade e dentro do universo feminino, né? Esse universo que ele é muito contestado durante toda essa época de vivência da mulher, desse retardo cultural que nós temos. Então, os benefícios da atividade física, todas e gerais, ela é de grande valia, porque é importante que se faça uma atividade física, que trabalhe o cardiorrespiratório, que trabalhe a autoestima, porque ela desenvolve hormônios que fazem com que a gente se dê bem conosco mesmo. Então, mesmo que se faça um esporte coletivo ou individual, o importante é que faça uma atividade física, porque ela tem N benefícios. É verdade. E você citou, né, esse retardo cultural, O futebol feminino, ele ainda encontra alguns preconceitos, né, pelo fato de ser um esporte mais praticado pelo homem? Tem ainda algum preconceito que sonda esse assunto? Nossa, demais. Esse eu acho que é um dos motivos essenciais da modalidade do futebol feminino. O pessoal pergunta em casa ou me pergunta na rua por que o futebol feminino não existe um crescimento conforme o masculino. Nós estamos falando de um retardo histórico-cultural que temos no Brasil. A primeira partida que aconteceu do futebol feminino no Brasil foi em 1923. Naquela época, a visão que os homens tinham de nós é que nós só servimos para a maternidade. Essa é a grande problema. Para limpar a casa. Para limpar a casa, para sermos boas
que geramos bons filhos ou filhos sadios. Essa imagem da mulher se retardou durante o século inteiro. E nesse segmento chegou até nós do futebol, porque é um esporte violento, é um esporte masculino, e na época contrastava com a imagem da mulher, né? Que interessante. Não podíamos participar de determinados esportes justamente pela nossa cultura. Em 64, fomos proibidas de entrar em campo por causa da ditadura, né? O Ministério do Desporto, na época, permitiu e proibiu essa nossa entrada de mulheres e negros dentro dos estádios. De 64 a 81, fomos proibidas de entrar. Ou seja, tivemos aí mais ou menos em torno de 20 anos fora do futebol. E só retornamos, tem histórias que dizem que retornamos em 79 e outras dizem em 81. Então, na verdade, tudo isso é contextualizado hoje para a história. Por isso que esse futebol feminino, ele está em retardo. Justamente pelos poucos 30 anos de existência que ele tem. Então, é muito difícil você explicar e buscar essa identidade que o futebol feminino está contextualizando hoje pela pouca existência que nós temos. Em geral, é a figura da mulher, né? Nós temos esse retardo, essa discussão sobre mulher entra na sociedade, não entra, aos poucos nós vamos entrando, mas vamos entrando porque o espaço é dado. Né? O que nós não percebemos é que o espaço é dado. Isso, e acho que cada vez mais em todos os âmbitos, em tudo, a gente mostra a nossa competência. Né? Hoje nós temos uma presidente que é mulher, então a gente está aos poucos mudando essa figura. Eu acredito que logo, logo para o futebol feminino também. Olha, eu joguei 6 anos fora do país, um deles um país muito desenvolvido, que era a Suécia, e esse equilíbrio de papel entre mulher e homem é muito menor do que aqui no Brasil, justamente por esse processo acelerado de histórico que as mulheres lá fora têm. Voltando para o Brasil, essa equiparação entre masculino e feminino vai demorar um pouquinho para sair, justamente por esses problemas culturais que nós temos. Sim. Mas eu hei de ver as minhas filhas ou as minhas netas... Eu tenho certeza disso. ...tiverem um pouco mais de evolução, porque a modalidade existe, ela é uma realidade, existem muitas meninas que jogam hoje, que querem praticar a modalidade, mas nos esbarramos em alguns momentos, em alguns preconceitos históricos da modalidade. É uma pena, né? Mas... tudo é questão de tempo também. Justamente. E para as mães que têm filhas e que despertaram esse gosto pelo futebol, que dica que você dá para que elas deixem, que elas que sigam carreira? Pois é, independente de qualquer situação, que essas mães deixem que essas meninas pratiquem qualquer modalidade, porque a menina ainda é criada dentro de uma bola de plástico, onde ela não pode se sujar ou ela não pode fazer isso ou aquilo. Eu digo bem simples isso pela minha própria experiência. Eu sou de uma família italiana tradicional do interior do Paraná, onde a minha mãe me deixou fazer a prática da modalidade. O meu pai, apenas um agricultor que trabalha lá ainda hoje, teve essa visão de me deixar fazer o que eu quis da minha própria existência. Então é importante que os pais permitam que as meninas tenham essa vivência da modalidade. É violenta, mas proporciona tantas outras coisas boas. Culturalmente eu conheço vários países da Europa, academicamente eu estudei com futebol. E eu acho que você é um exemplo, Marina, porque às vezes algumas pessoas acham que o futebol está ligado ao parar de estudar, se dedicar. E não. A Marina é formada em educação física, está fazendo mestrado. Então é um exemplo de que dá para você uma carreira de sucesso conciliando o estudo. E a oportunidade do esporte, né? O pessoal fala que grande oportunidade o esporte proporciona, e é verdade, porque eu fiz uma educação física por meio do esportes e não paguei nada. Olha. Eu fiz uma graduação e não paguei nada e continuo fazendo um mestrado com o meio do futebol. Então tem um incentivo Sem dúvida. por trás. Sim. O que é fundamental também. A gente olha pelo lado pedagógico da situação, né? Se você não consegue ser uma jogadora de sucesso e nós não ganhamos exatamente nem 1/3 do que o masculino ganha, mas assim, uma merreca. Essa é a grande verdade que nós ganhamos, vou falar a verdade com o masculino e feminino. Mas entendendo isso tudo, temos aí uma parte pedagógica, que é o incentivo do esporte juntamente com a situação acadêmica, que também é importante na nossa vida, porque hoje, se eu parar de jogar, eu consigo trabalhar normalmente como professora. Sim.
saindo um pouco do futebol, mas a gente conversando, me veio essa pessoa, e eu gostaria de citar que é um outro exemplo também, que é a nossa colega aqui, a Roberta Machado. Inclusive ela está gravidinha, a Lara chega aí no final do mês. Ela é karateca, tricampeã brasileira, se eu não me engano, já foi para a Itália, ficou em terceiro lugar na última vez que ela esteve na Itália, que foi no ano retrasado. E também trabalha, é mãe da Giovana, que tem 15 anos de idade, agora da Lara. E ela também conseguiu conciliar tudo com o esporte. São os benefícios do esporte, na verdade, né? Talvez ele não te traga rios de dinheiro, porque o que nós estamos acostumados é um esporte consumista que só mostra aqueles que ganham muito, Sim. aqueles que obtêm sucesso. Mas tirando todo esse processo do esporte, é tão importante que você enxergue ele como um fator pedagógico. Talvez Sim. ele não me dê muito dinheiro, mas ele me proporcione uma vida futura mais saudável. E trabalhar por amor, ter uma profissão que você exerça com amor, eu acho que isso traz ainda mais... É muito mais gostoso do que você trabalhar só pelo dinheiro, né? Quem coloca isso como prioridade, tudo bem, mas quem visa a qualidade de vida do dia a dia, quem visa você fazer algo que você ama, essa realização pessoal do trabalhar com o que eu amo, eu acho que ainda está acima de ganhar rios de dinheiro, né? Justamente, eu acho que nós temos essa visão de que o esporte é um esporte que só os melhores vencem, ou só os grandes jogadores ganham rios de dinheiro, mas olhando pelo lado, são os formadores de base que nos dão sustentabilidade de virtudes. Né? Essa sustentabilidade assim dos professores que proporcionam grandes ensinamentos para o futebol. Eu tive grandes ensinadores dentro do futebol, assim como eu peguei homens que nunca entenderam de futebol na vida. Então, assim, é um universo masculino que eu sobrevivo, mas às vezes você se depara com cada tipo de treinador que você fala, meu Deus, da onde esse cara surgiu? Ele acha que ele entende de futebol. Então são essas contradições que a gente Eu imagino que os homens devem ficar meio sem graça de conversar de futebol perto de você, né? Olha, na verdade eu procuro não deixá-los sem graça, porque quando você começa a fazer, e eu faço isso há 20 anos, eu tenho certa base nacional e internacional. Então, falar de futebol comigo, você tem que entender um pouquinho mais do que eu, porque senão a discussão fica desigual. Mas nem por isso eu me acho mais do que ninguém ou acho virtudes em relação a isso. Eu acredito que todo mundo tem alguma coisa para dar. O professor Douglas tem qualquer coisa para me dar, assim como o professor Rosa, ou assim como qualquer leigo que eu encontro pela rua e queira falar sobre futebol. É importante porque você busca qualquer coisa de qualquer um que passa. Claro, né? Claro. E Marina, recentemente, né, tivemos aí a Copa. Você é comentarista do nosso programa Papo de Bola, junto com o nosso querido Zé Roberto Fernandes. O que fazer agora para a gente recuperar, tirar essa visão desse futebol feio que foi apresentado durante a Copa, né? Por mais que a gente chegou até o finalzinho, praticamente, né? A quarta de final. Mas mesmo os primeiros jogos, nós não desempenhamos um papel bonito, não apresentamos um futebol legal. O que você acha? O que deve ser feito daqui para frente? Contrato Dunga. Contratar o Dunga para renovação, tipo um ponto de interrogação. O que você achou da contratação do Dunga? Horrível, na minha opinião não muda nada. O Dunga é somente um manipulado da CBF, está retornando agora após 4 anos da sua horrível campanha de 2006 a 2010. Foi horrível porque nós não chegamos aí nas quartas de final de 2010. Eu acho que ele é só simplesmente um manipulável dentro da CBF. Qualquer outro que viesse para dentro da CBF não iria permitir que acontecesse qualquer coisa, quaisquer coisas que acontecem dentro da CBF, porque aquilo ali é muito político, né? Você me fala da solução do futebol, é uma renovação geral, completa, né? Nós estamos falando aí de renovação de treinadores, renovação de supervisores, mas se nós não começarmos pelas bases, que são as categorias de base do país, infelizmente essa pirâmide não vai chegar. Nós começamos errado, de cima para baixo, nós devemos começar
de baixo para cima. E o que nós vemos cada vez é isso, os times de sucesso são os que investem na categoria de base. Justamente. Mas esses isso jogadores tem muito mais lá fora do que aqui, não sei o que acontece. Mas né? esses jogadores, assim que eles são investidos, eles já são mandados para fora do país. Né? Nós não temos aí uma segurança desses jogadores por até 20, 21, 22 anos, que representaria bem esse futebol nacional nosso. Nós automaticamente pegamos ele, mandamos para a Europa porque ganhamos mais dinheiro lá. Sim. Né? E outra coisa que eu devo ressaltar é quando nós ganhamos a Copa em 94 e 98, humildemente as outras equipes vieram até o Brasil para ganhar conhecimento e levar para fora. Nós perdemos atualmente todas as Copas que participamos nos últimos 10 anos. Então seria interessante que nós fôssemos humildes o bastante e buscássemos respostas fora do país. Né? Vamos ver, a Alemanha está com sucesso no masculino, a Alemanha tem sucesso no feminino também. As alemãs hoje são bicampeãs da Champions League feminina. Olha. A alemã está em segunda, as alemãs estão em segunda do ranking mundial. Então que sejamos humildes o suficiente para dizer o nosso futebol está uma droguinha e devemos automaticamente buscar novos conhecimentos, porque então nós temos essa cultura de somos o melhor, os melhores. E já faz tempo que nós não somos os melhores. É verdade. Nessa eles meio que subiram aí em cima do salto, ficaram se achando. Justamente. E não desempenharam um futebol bonito que nós esperávamos. Marina, muito obrigada. Eu quero chamá-la para vir outras vezes. Nosso tempo estourou faz tempo. O papo estava muito gostoso. Mas a gente tem que ir para um breve intervalo. Obrigada mesmo, foi um prazer recebê-la. Vamos para um intervalo rapidinho e voltamos com mais futebol. Fica aí. Jornalismo de qualidade, com a seriedade e credibilidade de José Carlos Madalena e toda a sua equipe. De segunda a sexta, às 9 da noite, aqui na TV Ara. Agora, Araraquara pode contar com atendimento especializado e produtos específicos para os diabéticos. A Diet Pharma chega para trazer comodidade e bem-estar ao portador de diabetes. Fernanda, conta mais pra gente sobre os produtos da Diet Pharma. Então, Thaline, aqui na Diet Pharma você vai encontrar produtos Diet Light Zero, produtos sem glúten, sem lactose. Encontra aqui também medicamentos e acessórios, utensílios, tudo para que o diabético tenha a sua vida normal. E qual que é o horário de funcionamento, Fernanda? O horário de funcionamento é de segunda a sexta, das 9 às 19 e ao sábado, das 9 às 13. E as pessoas podem fazer pedidos online também? Sim, as pessoas podem fazer seu pedido online através do Facebook Diet Pharma Fernanda. E a entrega? A entrega é a domicílio, como funciona? Trabalhamos com entrega a domicílios e levamos a máquina de cartão. Diet Pharma, bem-estar para o diabético. As notícias, os fatos da cidade, na velocidade do seu tempo. Araraquara agora, de segunda a sexta, ao 12:30, aqui na TV Ara. Viola que será eterna no peito de quem tem alma caipira. Doutrina Espírita. Os preciosos ensinamentos do Espiritismo estão presentes no novo livro de Cinéas Feijó Valente. Não perca a oportunidade de conhecer um pouco mais sobre a doutrina codificada por Allan Kardec. Leia o livro e aprimore sua vivência nas melhores livrarias do gênero. Um lançamento Editora GEM. E
o futebol promove a socialização, a saúde, é divertido e em um jogo de mais ou menos 45 minutos, o gasto calórico médio pode chegar até 600 calorias. O bate-bola exige corridas intensas, deslocamento, velocidade. A prática fortalece as articulações, desenvolve a coordenação motora e até a capacidade de trabalho em equipe. Como nós já citamos aqui, é indicado para homens, mulheres e também para as crianças. Quem sabe muito sobre esse assunto que eu estou falando aqui é o professor de futebol Jaelson Silvano, que trouxe vários alunos de várias idades para conversar aqui com a gente. Bem-vindo, Jaelson. Obrigado. É um prazer recebê-los todos aqui nesse nosso programa especial do futebol. Apesar de ser um programa, né, que atinge mais o público feminino, é um assunto gostoso, como nós já citamos, as mulheres estão cada vez mais se interessando pelo mundo do futebol e nós chamamos vocês para falar da importância do futebol desde os primeiros anos de vida, né? E você é professor, eu vi que você trouxe aqui vários alunos de várias idades. A partir de que idade a criança já pode começar a praticar o futebol? Olha, boa tarde em primeiro lugar, agradecemos pelo convite, né? Para nós é muito importante estar aqui. No nosso caso, nós temos um trabalho a partir de 4 anos de idade, que é o Baby Foot, que é o trabalho de iniciação, um trabalho mais lúdico, mais de recreação, onde a partir dessa idade a gente já introduz a criança no esporte, né? No caso o futebol. E trabalhamos com crianças jovens, adolescentes até 17 anos. Então nós temos várias faixas etárias. Fantástico. Inclusive nós temos um pequenininho ali, né? Quantos anos ele tem? 6 anos. E faz quanto tempo que ele já está na escolinha? 1 mês. 1 mês. Tá gostando? Fala no microfone assim, ó. Aqui. Tá ligado sim, tá ligado. Já faz 1 mês, você tá adorando? Já, em que posição você joga? Atacante. E você se espelha no Neymar? Sim. Eu tinha certeza disso. E tá aprendendo bastante lá na escolinha? Tô. Ai, que bacana. E ali do lado é o seu filho, né, Jaelson? Meu filho, Pedro Felipe. Pedro, e você se espelha no seu pai? Também quer ser um jogador de futebol quando crescer? Quero. Isso aí. Você está na escolinha desde que idade? 4, 6. Muito bom, muito bom. E nós também temos aqui alguns alunos que, inclusive, um aluno que... Perdão, seu nome? Maicon, você jogou lá quando pequeno? Isso, comecei lá quando era criança, a partir dos 12 anos, comecei a treinar lá com eles. Assim, o esporte em si, ele tem o risco de você conseguir ser e você não conseguir ser um jogador de futebol. Claro, o sonho de todos é ser o jogador de futebol. Mas para isso a gente tem que ter profissional capacitado por trás para mostrar pra gente que... Dá um direcionamento, né? E mostrar que por trás do futebol tem que ter outra base. Tem que, vamos dizer, um plano B, no caso. Exato. Que seria o estudo. Isso, é o que a gente até conversou com a Marina, né? Tem que sempre buscar... E conforme assim, aconteceu de não virar o jogador dos meus sonhos, eu fui atrás dos estudos. Hoje eu sou graduado, formado em Educação Física. Atuo na área também do esporte, com Educação Física Escolar, personal. E dou escolinha de futsal também, de futebol. Como aprendi assim ao decorrer da... Isso, então quando você entrou na escola do Jaelson, com 12 anos de idade, isso desenvolveu em você um amor pelo esporte, Sim. Onde veio... Você não conseguiu ser jogador de futebol, mas hoje é um educador físico. Assim, infelizmente não consegui realizar meu sonho, mas eu tive esse grande mérito de conseguir me formar, graças assim, a ter profissionais como o Jaelson, o Silmar, que é o professor da escolinha também, que vai direcionando a gente para esse plano, né? O plano B, no caso. Caso não dê certo... Muito bom. E, Jaelson, quais são os benefícios que o futebol, a prática desse esporte nos traz? Assim como qualquer esporte, né? Nós orientamos até... Quando o pai nos procura, nós estamos no país do futebol. Apesar de não ser o país mais organizado do futebol, mas ainda somos o país do futebol, né? Ainda somos os únicos pentas. Por enquanto. A gente fica se agarrando nessas coisas, mas
entrando em outra área aqui, que é a área da Marina que você estava perguntando, né? Mas não enfim, tem como a gente não dar opinião, né? Nós somos da área, né? Nós queremos sempre opinar a respeito. Mas falando especificamente sobre o esporte, sobre o futebol, quando o pai nos procura, né? É sempre com essa mentalidade. Não tem pai que não nos procura, o menino acho que bate bem na bola com 4 anos. Quer dizer, não dá para... com 4 anos de idade, não tem como você prever que o menino vai ser jogador de futebol. Com 10 anos, muito menos. Com 12, muito menos. Então, nós até orientamos que se experimente outras modalidades. Né? Meu filho mesmo faz outra modalidade que é a natação. Eu, como educador físico também, como formado na área, eu quero que ele pratique, experimente outras vivências esportivas. O esporte só traz esses benefícios que você colocou aqui na volta do break. Né? Sim. O mexer, se movimentar, a cultura corporal do movimento, seja através do esporte, seja através da dança, seja através de outras atividades rítmicas, expressivas, enfim, que façam com que o nosso corpo se movimente, só traz benefícios à nossa saúde, saúde, bem-estar, enfim. São vários e vários benefícios. Sem querer cortando, tem a questão dos valores também, né? Isso. O futebol em si é um esporte onde a gente tem que respeitar regras, temos que respeitar o adversário, no caso, que não pode ser visto como um inimigo, sim como apenas adversário, respeitar os treinadores, a formação tática e trabalho em grupo, o adversário. Né? Ter um respeito em si e ter um trabalho em grupo. É legal por causa disso também, por causa dos valores que o futebol em si nos propõe. Exatamente, não, isso São muitos valores embutidos na prática esportiva do futebol, assim como outros esportes. É fantástico. E a gente tem que se atentar, quando a criança acho que desperta esse interesse pelo futebol, porque tem algumas questões. Tem o sonho, mas aí tem que ver se a criança realmente tem habilidade, como você falou. E não, como vocês também citaram, não focar só nisso, ter sempre um plano B, como você citou também. E acontece muito de ter aqueles pais que é o sonho do pai e que acaba colocando essa expectativa em cima dos filhos. É o que mais acontece, infelizmente. E essa linha que nós trabalhamos é uma linha muito tênue, porque você tem que conscientizar o pai de que o filho dele não é a saída para a vida dele e que a prática esportiva do futebol tem que simplesmente ser visada como uma prática esportiva simplesmente pela prática. Se acontecer de o menino tiver talento, a gente vai identificar isso a partir dos 12, 13, 14 anos de idade, aí nós pensamos esse jogador e levamos para clubes. Como nós temos muitos atletas que foram revelados com nós, que são atletas profissionais de futebol. Tem alguns nomes que a gente... Tem, ó, o Alan, que joga no Internacional de Porto Alegre, no profissional do Inter, inclusive acho que fez um gol ontem, não sei se fez um gol. Não foi ele, não. Contra o Flamengo, nem sei se ele jogou. Jogou inclusive com o Maicon, né? Só a mesma idade. Legal. O Alan é um jogador de futebol profissional de revelado conosco. Pedro Vitor joga na Ponte Preta, futebol jogador profissional que foi revelado conosco. Pedro Vitor, que está na Ponte Preta, e vários outros. Aí tem o Lucas no São Carlos, aqui na Ferroviária temos alguns, e assim por diante. Clubes grandes, médios, pequenos. Então nós fazemos esse trabalho, mas o nosso alvo principal é o trabalho de educador. Né? Nós fazemos o trabalho de educador. O principal alvo nosso, o principal objetivo através da prática esportiva, através do futebol, ensinar valores que vão servir para a vida daquela pessoa, visando como um futuro cidadão, que vai fazer parte, que já faz parte, né? Mas da sociedade, Exatamente. O mais importante mesmo. Esse é o objetivo principal. Se tem um menino que se destaca, a gente manda. Nós mandamos, nós abrimos portas, nós temos 15 anos de trabalho já, então nós temos uma certa facilidade. E lá vocês meio que tem que ser também um pouco de psicólogos, né? Para lidar com esses pais que depositam todo esse sonho em cima do filho e também para lidar com as crianças que às vezes o sonho são delas, mas não tem aquela aptidão. Isso acontece não só no futebol, a gente vê também muito acontecer com as modelos, né? Que às vezes as mães colocam aquela expectativa, mas tem que ter uma cabeça boa para saber lidar com isso. Exatamente, o nosso papel no dia a dia é esse. A gente faz, como educador, a gente procura também ser um pouco psicólogo também, apesar de ser a nossa área, mas trabalhamos basicamente como isso, né? Que é, ao mesmo tempo que você nutrir o sonho da criança, você mostrar a ela que a realidade da vida é outra totalmente diferente e que ela pode se inserir de uma maneira ou de outra. Sim, e acredito que Deus sempre nos dá um dom. Se não vai ser o de futebol, com certeza vai ser outro que a gente vai descobrir ao longo da vida, né? Com certeza, nós cremos nisso muito também. Tá aqui o próprio Maicon, né? Que
tinha talento para ser um atleta profissional, mas hoje ele é um educador também, está na área da educação, gosta do que faz. E muito feliz, né, Maicon? Com certeza. Graças a Deus. Isso mesmo, nós falamos dos benefícios do futebol, mas nós vemos muito por aí também o atleta de fim de semana, que não tem um condicionamento físico e que de repente de sábado ou de domingo resolve lá jogar uma partida de futebol. Né, ó, o Japa tá falando que ele é um deles. Aí, de repente, acaba lesionando um joelho. Tem que ter um preparo, uma avaliação física antes de praticar, mesmo que seja na brincadeira, né, Gelson? É necessário. Toda prática esportiva demanda uma pré-avaliação médica. Lógico que nem sempre é feito dessa maneira. Nós, quando recebemos alunos, nós exigimos um exame médico, exigimos um atestado médico. Né? É uma praxe nossa. Mas para as pessoas que estão nos vendo agora, a incidência de acidentes, de contusões, de infarto, enfim, dentro do esporte amador é muito alta, né? Porque o cara acha que vai jogar bola no final de semana, semana inteira só aqui, final de semana ele vai queimar aquela caloria, aquela gordurinha e tá tudo certo. Não é bem por aí. Nós somos profissionais da área da saúde também e sempre indicamos, né, a procura de um médico, cardiologista, enfim, para que o cara possa praticar atividade física embasado. Né? Exatamente, porque mesmo que seja uma vez por semana já é uma rotina. Então, procurar um profissional para se orientar de que forma proceder durante a semana para poder se exercitar de tal forma no fim de semana, para que não aconteça algo pior. Com certeza, tem que procurar sempre um profissional da saúde, né? Médico, para... Você nunca sabe, nós somos uma máquina, né? E muitas vezes nós não sabemos como está o funcionamento dessa máquina por dentro. Então, por isso que é importante a área da saúde, são muito importantes os médicos, né? E hoje nós temos aí facilidade em dispor desses recursos para não ser surpreendido aí de forma desagradável. Nós não conversamos ainda, perdão, seu nome? Wellington. Wellington, há quanto tempo você está na escolinha? Mais ou menos 1 ano e meio por aí. 1 ano e meio, e gosta do futebol. Como que surgiu a ideia de começar a fazer aula? Bom, para mim o futebol é a minha vida, além de ser ótimo para a saúde. E é uma coisa que eu gosto de fazer, e no futebol a gente fala em si que aprende a dar uns passes, não é bem isso. Assim como no futebol, como em vários esportes, é importante você aprender respeito ao próximo, aprende várias coisas. Você se tornar um adulto melhor no futuro, é isso que é importante para mim. Com certeza. E tem o sonho de seguir carreira? Ou hoje é mais para se aprimorar um pouco mais? Bom, primeiramente é para melhorar o porte físico, sim, claro. A atividade física é uma coisa excelente. E como diz uma música do Skank, eu acho que, se eu não me engano, é o Skank, tem um trecho que fala: quem nunca sonhou em ser um jogador de futebol? É verdade. Uma coisa maravilhosa. Eu acho que todo garoto, assim como eu, tem o sonho de ser um jogador no futuro. E com isso a gente se dedica bastante nos treinos, procura dar sempre o seu melhor, para um dia, quem sabe, poder realizar esse sonho. Mas não deixa de estudar também, né? Tira boas notas. Com certeza, tem que tirar boas notas e ter aquele plano B, se o sonho não se realizar, tem que ter aquela carta na manga. Eu acredito que tem bastante... As mães devem ficar, se o seu boletim não ficar azul, não vou te mandar mais para a escola de futebol. Com certeza. Acontece muito. O que é muito importante, né? Muito importante, tem que caminhar junto, né? Claro, Inclusive, eu faço trabalho, nós fazemos um trabalho de orientação lá também com as crianças. Excelente. Bom, nosso tempo está quase acabando, mas não dá para terminar um programa onde a gente aborda o assunto futebol sem falar da paz no futebol, né? Eu não consigo realmente entender. Eu até, quando nós estávamos montando a pauta, eu pedi para a nossa produtora, não tem um psicólogo, alguém, para a gente falar o que acontece com o torcedor no fanatismo e que leva, às vezes, ao que a gente vê, essa violência tão exacerbada, assim, essa coisa tão... Então, uma mensagem para o pessoal de casa, para os torcedores, para que não haja com violência. O que vocês poderiam deixar? É aquele negócio que eu falei.
a gente vê o time adversário, um exemplo, o Corinthians, meus inimigos. E não é assim que funciona. Claro que não. O futebol está muito mais além disso. Então, a rivalidade tem que ser ali na hora do jogo, a brincadeira, seu time perdeu, tal. Acabou o jogo, amizade, sabe? Com certeza. O respeito tem que prevalecer sempre. Até mesmo porque eu falo, poxa vida, vai brigar por quê? Né? Nem sempre a gente vai ganhar, sem dúvida, né? Tem que entender ou perder, que nem faz sempre, parte do esporte. E o pessoal está lá se matando, mas os jogadores continuam ali ganhando milhões. Então não vai adiantar nada. Não vai mudar nada na vida deles, né? A gente brigar aqui fora. Infelizmente, hoje é até complicado você levar uma criança pequena num estádio de futebol. Infelizmente, o que deveria ser muito prazeroso, às vezes a gente acaba ficando... A gente deixa de ir com medo, né? E não é só crianças, no nosso caso também. A gente não vai num clássico assim correr o risco de apanhar, de tomar tiro de borracha, porque acontece. Então... melhor ver na TV, né? Infelizmente. Pessoal, muito obrigada. Desejo sucesso a todos vocês. Obrigado. Que um dia eu possa vê-los, talvez, num grande clube. Pensou que bacana? Que legal? Legal. Muito obrigado, Gelson. Muito obrigado. Né? Aguardo vocês numa próxima oportunidade. Obrigado. Nós aqui agradecemos. Obrigado. Infelizmente, o programa Universo Mais está chegando ao fim. Mas antes, eu gostaria de mostrar a minha bota. Olha só, hoje fez um friozinho. Tem como mostrar aqui? Fez um friozinho, eu falei, eu quero ir de bota da loja Loucas por Sapatilhas. E a loja é super variada, viu, pessoal? Tem bolsas, acessórios, todos os estilos de calçados. E até o final de julho tem promoção de até 50%. Então passe por lá, tem estacionamento na porta. É na Rua Voluntários da Pátria, número 3101, bem facinho de chegar. Infelizmente, estamos chegando ao fim, mas hoje é segunda-feira, ainda tem uma semana inteira de Universo Mais e eu espero você aqui, juntinho de mim. Eu te espero, beijão, fiquem com Deus e até mais. Universo Mais. Apoio Cultural. Diet Pharma, bem-estar para o diabético. Móveis Rans, a maior e melhor opção em móveis da região. Helena Cass Concept Store.